eu constatei que não existe uma receita de bolo. Hoje não existe nenhuma divisão consagrada que o provedor deve ser de uma certa maneira ou dividida de uma certa maneira no setor que faz a operação e gerência de toda a rede. Mas fica uma discussão. Eu queria saber como é que você faz no seu provedor. Então, o que é que a gente tem de comum, né? Em operações maiores, nós temos o tal do NOC ou do CGR, que o correto mesmo seria chamá-lo de CGR. Por que, Bruno? Porque ele é o centro de gerenciamento ou gestão de rede, tá? Então eu tenho aqui o CGR. Esse G, ele é muito importante, ele significa gerência. Então, teoricamente, tudo começa no CGR, né? E aí, abaixo do CGR, o segundo nome mais escutado aqui é o tal do NOC, tá? O que é NOC, Bruno? Central de Operação de Rede. Então, esse O aqui, ele está falando de operação. Gerência é uma coisa, operação é outra. Operação é dia a dia. Operação são tarefas que são consumidas ao decorrer do dia, são coisas que eu tenho que ter processos estruturados para poder resolvê-los, né? Um dos processos mais famosos que eu rodo dentro do NOC, você já deve estar adivinhando aí, chama-se monitoramento. Isso aqui é uma das funções primordiais de um NOC, fazer o monitoramento da rede. Ah, Bruno, você está atrasado. Monitoramento é coisa do passado. A moda agora é observabilidade. Que seja, monitoramento / observabilidade, né? E aí, interessante citar que o NOC, normalmente, dentro dos provedores, ele acumula uma função de suporte. Mas não é qualquer suporte, principalmente nas operações que já passaram por algumas dores. Pode não ser o caso de você aí, porque você pode ser um provedor pequeno, então tudo cai ali meio que no pessoal da rede para resolver, mas via de regra, existe um setor de suporte estruturado, tá? E esse setor de suporte, dependendo do tamanho, ele é dividido em alguns pedaços. Por exemplo, eu tenho um suporte B2B. B2B é um termo em inglês que vem de business to business, ou seja, de empresa para empresa. Seria o seu suporte corporativo. O que seria um suporte corporativo? Suporte corporativo seria aquele suporte que você presta para empresas que têm normalmente um projeto ou uma demanda que é muito maior do que apenas uma ONT ligada com a internet. Exemplo, eu posso ter uma rede de armazéns que quer dentro da rede do seu provedor fazer uma interligação entre filiais. Né? Eu posso ter um caso de uma multinacional que quer ter um roteador com IP válido, um roteamento especial ou alguma demanda assim que requer que o suporte para aquele cliente corporativo ele seja um suporte mais especializado. Então ele bate no NOC. Que outro suporte a gente teria que pode estar fazendo parte da operação do NOC? Eu teria o tal do B2C, e aqui eu peço licença poética para chamar de B2BC, e eu vou explicar essa confusão para vocês agora. O nome correto deveria ser B2C, que seria Business to Customer, né? Consumidor, cliente em inglês. O B2C é feito pelo seu call center, é feito pelos seus técnicos de suporte externo, porque eles que normalmente atendem essa demanda do cliente final de varejo, vamos dizer assim. Eu boto esse bi aqui porque muitas vezes o varejo envolve também empresas, ou seja, você tem uma farmácia, um boteco ou qualquer coisa que o serviço de internet dele simplesmente é apenas uma ONU, uma ONT ligada com a internet igual a um cliente doméstico residencial. Então, é um suporte B2C, embora seja uma empresa, por isso que eu chamei de B2BC, tá? Então, esse suporte aqui que é prestado pelo call center no nível 1 e 2 e normalmente no 3 sobe para o NOC quando é alguma coisa muito complicada, quando precisa envolver ou suspeita-se de problema sistêmico com a rede, também é uma prerrogativa do suporte do NOC. E por último e não menos importante, nós temos em algumas operações, principalmente as maiores, né, temos o suporte ISP. O que vem a ser o suporte ISP? O suporte ISP
é para aqueles provedores que já vendem link dedicado ou link de downstream para outros clientes, ou seja, se o seu provedor vende link para outros provedores, né? Então você tem um suporte ISP, que é um suporte especializado para o cliente que é provedor. Então a gente tem grandes operações de provedores que têm operações mistas, que atendem tanto varejo como o pessoal chama de atacado, né? Wholesale, ou esse mercado ISP. Então eu posso ter dividido dessas três formas, que não impede de eu ter outras categorias aqui se o seu provedor se especializou em outras modalidades, tá? Eu estou falando aqui de uma forma típica. O que eu estou falando aqui são linhas gerais. Seu provedor aí pode funcionar com um organograma completamente diferente, pode estar tudo certo, funcionando tudo bem. Explicando um pouco melhor essa parte do B2BC, esse suporte ao cliente final, né? Ele normalmente o pessoal chama de N1 e N2, o que é feito dentro do call center, ou o que é feito num setor de suporte que não é vinculado no NOC, que tem alguns provedores que criam um setor chamado suporte externo. Outros unificam o setor de instalações e de suporte externo e chamam de central de serviço. Tá tudo certo. Existem 1000 maneiras de preparar Neston. Mas o que a gente nota é que o cliente aciona o call center, o suporte externo, se for uma demanda muito complicada ou que se suspeita de algum problema mais dentro da rede, mais profundo, ele é escalado para o N3 ou N4. Esses números aqui, essas nomenclaturas dependem muito de operação para operação. E aí, normalmente, o CGR fica estruturado dessa forma. Existem algumas operações mais especializadas que, por exemplo, aqui existe uma célulazinha chamada de engenharia de rede, ou só engenharia, que eu noto que é uma célula dedicada, por exemplo, a planejar o crescimento da rede, a fazer migrações de tecnologias, a fazer expansões de capacidade. O pessoal chama de engenharia, ou às vezes essa engenharia pode se especializar dependendo do que for o foco do provedor. Por exemplo, provedores que têm uma rede DWDM projetada muito grande, eles têm esse setor de engenharia que eles chamam, por exemplo, de NOC TX, que é um NOC que cuida só da parte de transmissão, de DWDM, que é uma coisa bem complicada, precisa de um núcleo especial e tal, e tá tudo certo, né? Então você vê esse tipo de divisão, tá? Não confunda esse suporte que existe dentro do NOC com o suporte que existe já no ciclo da cadeia de atendimento em N1 e N2, tá? Normalmente você misturar essas duas coisas causa uma baita de uma confusão, especialmente em operações maiores. E aí, Bruno, esse é o resumo da ópera? Não. Eu já vi, pasmem, operações que dividem simplesmente o NOC ou o CGR por camada da rede ou tecnologia. Por exemplo, vou te mostrar aqui. A rede pode ser dividida em camadas. Então eu tenho aqui uma camada que eu chamo de camada de distribuição. Camada de distribuição, ela nada mais é do que o nome bonito que o pessoal dá para aquela camada que está na borda, que cuida do teu EBGP, que liga com teus PTTs, que faz esse teu roteamento externo, né, de upstream mais avançado, né, distribuição, já até desaprendi a escrever, tá? Então, essa camada é onde estão teus roteadores de borda, tuas conexões externas ali, e faz uma fronteirinha com a camada de agregação, tá? Que é a segunda camada. O que é a camada de agregação? A camada de agregação, ela é a camada na qual você pega os acessos dos clientes, faz a autenticação, faz a consolidação deles, e é aquela camada que você roda, por exemplo, o famoso PPPoE, os concentradores, que faz teu CGNAT, BNG, sei lá, o nome que o pessoal dá, tá? Então isso seria a camada de agregação. Por último, falando de redes e não menos importante, tem uma camada de acesso.
Camada de acesso hoje, sem medo de errar, eu posso dizer que em 99% dos provedores é a tal da rede GPON, que é onde o usuário está plugado na primeira, a ponta onde pluga o usuário, né? Seria a parte de GPON. Eu posso ter outras tecnologias? Pode. Se você está no interior aí, das zonas rurais e tal, você ainda tem muita tecnologia de rádio e outros tipos de tecnologia que são de acesso também. Fora essas três divisões, você vê também um pessoal do NOC especializado na área de servidores, serviços e servidores. Então, o pessoal vai cuidar de uma parte especial de servidores. Dentro de um provedor, tipicamente, ele vai ter o quê? Vai ter um DNS, vai ter um servidor de virtualização para você rodar seu RP e dar suporte ao pessoal do seu RP, vai ter outros sistemas, né? Infraestrutura para outros sistemas, etc. Aquele servidor de speed test que você tem que ter e tal, né? E vai dar suporte a suas camadas. E já vi esse suporte sendo dividido dessa forma em algumas operações, ou seja, você tem o pessoal responsável só por isso aqui, você tem o pessoal responsável só por isso aqui e só por isso aqui, seja para suporte, seja para monitoramento, seja para tal. Eu noto que nas grandes operadoras eles gostam muito de dividir por tecnologia, então não sei se é um caminho do crescimento você segmentar o seu NOC por tipo de tecnologia que você usa, né? Voltando para essa parte aqui do CGR, eu já observei umas coisas interessantes. Por exemplo, aqui o CGR, às vezes, é raro, mas acontece sempre. O CGR, por exemplo, ele tem aqui ele é uma perna de um departamento maior, pasmem, que se chama, em algumas operações que eu já vi, eles chamam simplesmente de TI, tá? Então eles chamam CGR de TI. E do outro lado da TI tem todo o ecossistema de TI que você teria numa empresa comum, como, por exemplo, um setor só voltado para sistemas, vamos dizer assim, o pessoal que mexe com sistema. Se você é um provedor maior, que tem BI, que tem outras coisas, né? Vai mexer com essa área de sistemas. Você tem também operações maiores que justificam. Você tem o pessoal do Service Desk interno. Que é isso, Bruno? Na TI. O Service Desk da TI é o pessoal que formata lá computador, instala, os celulares da empresa eles cuidam das contas corporativas de e-mail, etc, né? Então, você vê aí que a TI, ela divide o mundo do provedor no meio entre TI corporativa e a parte de sustentação da própria rede do provedor, né? E aqui a TI pode ter mil e uma ramificações, né? Então, isso depende muito. Também já vi muitas operações que usam o CGR como um centro total de gestão de rede, tá? E aí eles puxam uma perninha bem aqui para um setor que eu vou chamar convenientemente nesse momento de infra ou infraestrutura, tá? Quem é infraestrutura, Bruno? Infraestrutura normalmente nos provedores que eu já visitei, eles são o pessoal que mexe no cabeamento, que mexe na infraestrutura dos POPs, que mapeia CTOs, faz todo esse trabalho, né? E você tem a infraestrutura normalmente dividida assim em o pessoal que cuida de backbone, por exemplo, e o pessoal que cuida de backhaul, que são as redes de backbone que são projetadas para longa distância, e um backhaul que seria a rede mais imediata, né? Aquela rede já que conecta o cliente, né? E aí esse pessoal aqui também tem um setor que eles chamam de engenharia, né? Engraçado. Essa engenharia que é diferente da engenharia que tem lá no CGR, né? O que essa engenharia que faz? Ela faz toda a parte de projeto para concessionária de eletricidade, para poste, faz a documentação, de todas as CTOs, de todos o cabeamento que você tem, muitas vezes o drop do cliente, né?
tá passando por onde, tá ligado em tal CTO e tal. Então eu vejo muito esse padrão, né? Agora esse padrão aqui ele não consegue estar conectado 100% porque infraestrutura não tem muito a ver com TI, né? Então, assim, a gente vê muitas variações em cima desse mesmo tema, tá? Então eu vejo muito disso aqui, tá, gente? E no meio de tantas formas diferentes de fazer isso que eu tenho percebido, eu constatei que não existe uma receita de bolo. Hoje não existe nenhuma divisão consagrada que o provedor deve ser de uma certa maneira ou dividida de uma certa maneira no setor que faz a operação e gerência de toda a rede. Mas fica uma discussão. Eu queria saber como é que você faz no seu provedor. Manda uma mensagem, participa dessa discussão com a gente.